aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Inclinemos nossa cabeça e no silêncio peçamos ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração, para que compreendamos tudo o que o Senhor hoje nos revela. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Irmãs e irmãos, nós estamos nesses domingos, depois das festividades do Natal, vendo o começo da missão de Jesus. Domingo passado, depois de domingo atrasado termos celebrado o batismo de Jesus, domingo passado nós vimos Jesus iniciar a obra dele. Quando João Batista, no dia seguinte, viu Jesus e apresentou Jesus aos que seguiam a ele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E nós completamos: aquele que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para o Cordeiro e Jesus caminhou. Domingo passado vimos o relato no Evangelho de João, Jesus fazendo os primeiros chamados. Hoje nós voltamos
aos mesmos primeiros chamados de Jesus aos discípulos, agora no Evangelho de Marcos. Tome lá comigo o número 9 do seu folheto. É a continuação, ainda que o Evangelho de domingo passado fosse o de João, hoje nós continuamos o mesmo mistério. Capítulo 1 de Marcos, versículo 14 a 20. Leiamos juntos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, para lá. Então, Jesus iniciou a missão dele depois de um acontecimento muito importante. Qual foi? A prisão de João Batista. E por que o João Batista foi preso? Domingo passado nós vimos por que João Batista foi preso. A gente sabe que o relato, a morte dele, o desfecho da morte, foi o fato de ter acusado a autoridade grande do rei de ter roubado a esposa do próprio irmão. Mas a gente sabe que isso foi consequência, porque João Batista na verdade foi preso, foi morto, foi decapitado, porque ele cometeu uma loucura na vida dele. Ele foi o primeiro maluco desse mundo a proclamar Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso tem consequências, minha gente. Proclamar Jesus Senhor da nossa vida, o enviado do Pai, o Cordeiro de Deus, aquele que se imola por nós na cruz para a nossa salvação, proclamar Jesus assim tem consequências vigorosas na vida nossa. Não é assim não. Eu declaro Jesus Senhor da minha vida, Todo-Poderoso, e Ele me dá a bênção, me dá a vitória, amém, aleluia, e agora é só vitória, e mais vitória, e mais vitória. Não, com João Batista foi o contrário. Ele proclamou Jesus o Cordeiro, e logo eles prenderam ele, e podem prender a mim e a você também. O problema é que a nossa maneira de seguir Jesus e proclamar Jesus é tão xoxinha, é tão aguinha com açúcar, é tão amém, aleluia, glória a Deus, para arrepiar e emocionar. Não muda a nossa vida, essa proclamação de Jesus como Senhor da nossa vida, que essa proclamação não muda nem nós nem os outros, continua tudo do mesmo jeito que está. João Batista foi preso, Jesus recebe a notícia e Jesus deve ter dado uma suspirada daquelas bem doída. Na verdade, nós estamos pulando um pedaço aqui que a gente vai voltar a ele depois no primeiro domingo da quaresma. Jesus foi batizado domingo atrasado. João Batista, assim que Jesus sai das águas do batismo, João Batista apresenta ele como cordeiro, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites. Esse relato que a gente está ouvindo aqui é depois do batismo dele e depois do deserto que ele ficou. Mas vamos lá, a gente vai voltar a isso no primeiro domingo da quaresma. O que é que Jesus saiu pregando? O Evangelho de Deus. Agora prestemos atenção numa coisa, quando Jesus saiu pregando o Evangelho, não tinha Evangelho escrito. Quando nós escutamos a palavra Evangelho, a gente pensa em livro, não é? Em 4 livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Evangelho não significa livro, significa Evangelho, é uma palavra grega que significa boa notícia. A boa notícia que Jesus saiu pregando. Nós mais velhos fomos educados por muitos pais e mães analfabetos que não sabiam ler, que nem tinha Bíblia, que não sabia ler, mas que pregavam o Evangelho e sabiam o Evangelho, não sabiam? Porque não, o Evangelho não é um livro, é uma boa notícia. Essa boa notícia, que é mais do que ter uma Bíblia debaixo do sobaco e algumas frases da Bíblia decorada de cor para jogar na cara dos outros, esse Evangelho a ser anunciado, Jesus mostra para a gente agora no versículo 15. Que boa notícia é essa que Jesus prega? Leiamos juntos, versículo 15. O
tempo já se completou. Para lá. Primeira coisa que Jesus prega: o tempo já se completou. Não temos mais o que esperar. É agora ou não será. Que mais? O tempo já se completou. E o reino de Deus está o quê? Está o quê? Está próximo. No início dos evangelhos, Jesus sempre fala que o reino está próximo. O reino está próximo. Jesus não fala que o tempo se completou, mas o reino está próximo. Ele não fala o reino chegou, fala que o reino está perto. Porque Deus não enfia o reino dele igual abaixo em cima de nós a qualquer preço, para dizer eu quero o bem para você, e joga o bem em cima de nós, e nós temos que aceitar do jeito que Deus jogar em cima de nós. Não, Deus põe o reino dele próximo de nós, e depois apresenta para nós na liberdade se a gente quer ou não o reino. Para o reino acabar de chegar, agora não depende de Deus, agora depende de nós. E é a segunda parte do versículo 15. O tempo se completou, o reino está próximo. Para o reino acabar de chegar, nós precisamos fazer duas coisas. Leiamos. Igreja, vamos dar uma reagida? Nós precisamos de quê? Nós precisamos de converter e crer, que são exatamente as duas coisas mais difíceis de serem transmitidas na fé. São as duas coisas mais difíceis: converter e crer. Nós permanentemente experimentamos a desolação de termos a nossa fé abalada por causa das dificuldades e das tribulações na vida. A gente vai num gás danado, animado para danar com as coisas, mas de repente as coisas começam a esmoronar, o crer nosso vai desmantelando, e a gente esquece que desmantelou exatamente porque não existiu, porque não aconteceu. Antes de crer, é preciso de converter, é preciso conversão. Falei o ano passado, eu cheguei aqui exatamente no início do Evangelho de Mateus, que estava começando esse mistério da chegada de Jesus. O que é converter? A palavra no Evangelho, converter, é uma palavra grega, que a expressão é metanoia. Meta é onde eu quero chegar, e noia é mentalidade. Conversão tem a ver, portanto, com o rumo da minha vida e a minha mentalidade. Vocês, pais e mães, quantas vezes seus filhos já chegaram para vocês emburrados, chateados, revoltados, dizendo que as coisas não dão certo para eles emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, profissionalmente? Vocês perguntam para ele: meu filho, mas o que você quer? Eu quero é isso, 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 isso. Aí depois você fala assim: tá bom, mas você quer isso, só que você está exatamente, você quer chegar lá, mas você está indo para cá, você não vai chegar lá nunca. Vocês não passam por isso? Vocês, pais e mães? Não é o trem que mais abala e faz sofrer exatamente vocês na relação com os filhos? Quer uma coisa, mas vai para outra direção. Converter, portanto, tem a ver com ajustar, afinar. Na linguagem moderna de hoje é o GPS, né? Que você pega e programa ele de onde eu estou saindo, onde eu quero chegar, e obedece a ele. Se você desobedece o GPS, aquele trem do computador que põe no carro, e que ele vai dizendo, uma vozinha enjoada falando assim: 300 metros vire à direita, 400 metros vire à esquerda. Nós precisamos, se a gente resolveu e está claro onde eu quero chegar, então organiza a mentalidade. Agora eu vou falar uma coisa mais difícil:
converter, metanoia, é a meta e a mentalidade, não é ver onde eu quero chegar e com a minha mentalidade o que eu vou arrumar para chegar lá, não. Converter é perguntar a Deus qual é a meta que Ele tem para mim, onde é que Ele quer que eu chegue. E aí eu pergunto a Ele: Senhor, para eu chegar onde o Senhor quer, o que é que o Senhor orienta para a minha mentalidade? O que o Senhor me diz? E aí, irmãs e irmãos, nós precisamos todos os dias, a todo momento, a toda hora, perguntar a Deus: Senhor, como eu faço para resolver esse problema aqui agora, para que a minha forma de enfrentar esse problema aqui agora não impeça que eu chegue lá onde o Senhor quer, com a minha vida, com a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, do meu trabalho, do meu mundo. Portanto, não pensemos que conversão se trata em mudar de religião. Conversão não se trata de simplesmente ter uma noite, eu estava muito perturbado, eu tive uma visão, pá, apareceu bonito uma luz no meu quarto e uma voz falou tal coisa. Isso pode ajudar, mas conversão é muito mais que isso. Conversão é o tempo inteiro eu perguntar a Deus onde o Senhor quer que eu chegue. E para chegar onde o Senhor quer que eu chegue, o que eu tenho que mudar na minha mentalidade? Quando a gente experimenta isso, aí as coisas começam a desmantelar na vida da gente, a esmoronar. Quando a gente permite Deus entrar para apresentar para mim uma meta e mudar a minha mentalidade e dizer: olha, o plano que eu tenho para você, criando você, eu quero te fazer chegar a tal realidade, mas para você chegar lá você tem que mudar isso e isto e isto na sua mente, no seu coração, na sua vida. Vamos ver como é que isso acontece com os discípulos. Nós precisamos converter e crer no Evangelho, crer na Boa Nova. Eu estou esses dias estudando um pouco. No mês de janeiro nós temos um grupo de padres que estudamos juntos. Nós estamos estudando exatamente como é que a Bíblia começou e no Antigo Testamento, quais eram os ideais mais antigos, os primeiros ideais do povo da Bíblia. O que Deus inspirou o povo? É tão bonito ver isto. E é tão atual aquela experiência dos primeiros homens e mulheres da Bíblia, há 4.000 anos atrás. Como é atual aquilo que eles viveram 4.000 anos atrás. Eles tinham, e o que carregava aqueles homens e mulheres na desolação e na tribulação era, passando pelas mais horrorosas dificuldades da vida. Nós ficamos 2 dias estudando exatamente a história de Jerusalém, como a capital de Israel, como é que o povo idealizou aquela cidade, a cidade santa, das romarias e peregrinações do povo no mundo inteiro. Como é que o povo idealizou e sonhou isso? E como é que aquela cidade constantemente é invadida e bombardeada, nós estamos acompanhando esses últimos tempos, continua até hoje. Mas como manter um crer, uma convicção de fé profunda, que venha a invasão que vier, a violência que vier, venha as pauladas que vierem da vida, as pancadas que vierem da vida, manter a convicção: eu creio, eu escutei a boa nova, eu ouvi a palavra de Deus. A boa nova de Deus é que formou a minha noia, a minha mentalidade. A palavra de Deus é que deu para mim um rumo. Portanto, venha a tragédia, a tribulação, a desgraça, o sofrimento que vier, Deus é que formou a minha mentalidade, Deus é que deu para mim uma meta. Aí na hora do almoço a gente estava lá fazendo o almoço e o rádio estava ligado na Rádio Aparecida. Eu amo escutar, sobretudo quando está no interior, a Rádio Aparecida. E aí passou uma música do padre Marcelo Rossi,
que eu fiquei pensando, gente, é bem isso. Eu não tinha nunca escutado. E depois eu fiquei pensando, inclusive ele que está passando por grandes problemas de saúde, não é? E eu fiquei visualizando o padre Marcelo Rossi, feio, com aquela saúde completamente, aquela feição derrubada, e cantando, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa machucado pelas feridas de uma depressão, por exemplo, no meio do sofrimento da depressão, toca a vida cantando, já deu tudo certo, vai dar tudo certo. É assim que nós temos que tocar a nossa vida. Está vindo a enfermidade, a depressão, a tristeza, o sofrimento, a tribulação, seja o que for, mas não permitir que nada, onde o Evangelho entrou e formou a minha mentalidade e me deu uma meta, não permitir que nada tire de mim o crer, a convicção que eu tenho. Eu tenho falado quase todos os domingos, em praticamente todas as missas, em todas as pregações minhas, a tristeza, a desolação que é ver quantos de vocês pais e mães, vô e vó, que passaram por dificuldades enormes na vida, que seguraram em momentos pavorosos, seguraram a ferro e fogo o projeto de cuidar da família, mantiveram uma fé, seguraram naquelas convicções que receberam dos seus pais, dos seus avós, seguraram. Agora vêm seus filhos, que receberam de vocês a fé, as primeiríssimas dificuldadezinhas que eles enfrentam, o que eles fazem? Abandonam a igreja. A dificuldade aumenta mais um pouco, o que eles fazem? Vai procurar outra igreja, outra religião, e volta falando que se converteu, e chega na sua casa agora mandando você jogar o terço fora, jogar a imagem de Nossa Senhora fora. Não está desse jeito? Posso pegar pesado? É porque nós, velho, nós estamos ficando frouxo. Nós estamos ficando frouxo na fé. Nós temos que firmar nossa convicção. Nós temos que apeitar essa meninada e dizer, rapazinho, mocinha, vem cá. O que segurou a gente até hoje, o que fez você ter o que você está tendo na vida, é porque eu segurei nas convicções mais profundas de fé que nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó nos deram, e nas piores tribulações nós não arriamos e não desistimos, porque Deus é que deu a meta e foi Ele que formou nossa mente. Agora não, um molequinho, uma molequinha chega em você, pai e mãe, e fala assim, não quero igreja não, você deixa. Foi para outra igreja, tá bom né padre, não está no caminho errado, tá bom não, tá bom não! Não está bom não. Foi para um lugar onde só fala de dízimo e de capeta e você acha que está bom? Só querem tosquiar as ovelhas e arrancar a carne e arrancar tudo e falar de capeta, e você vai falar que está bom só porque não está dando trabalho para você? Não está bom não. Vai atrás, pega seu filho, pega sua filha e transmite a ele a novidade do Evangelho. Tá assim, deixa. Aí a gente vê um monte de homens e mulheres mais velhos na igreja, e a gente pergunta, cadê os filhos? Cadê os netos? Vamos ver agora, onde é que eles estão? Vamos ver onde é que nossos filhos e netos estão. O Evangelho vai mostrar. E vai mostrar de uma forma que nós nunca imaginamos e pensamos. Vamos ver? Versículo 16. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus viu Simão e André, irmão dele, lançavam as redes, estavam trabalhando. Aqui não era pescador de fim de semana, de ir lá para a chácara, para o pesca e pague, não, para beber cerveja e jogar baralho, não. Aqui era pescador trabalhando, igual você no seu trabalho, na sua luta, no seu eito. Aqui era outro tipo de pescaria. Não era pescaria para fugir dos problemas, não. Essa pescaria aqui era pescaria
do enfrentamento da vida. Estavam lá trabalhando. Jesus vê aqueles homens trabalhando, lançando as redes. Versículo 17. Jesus lhes disse, leia comigo, igreja, bem forte o que Jesus falou para eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Como é que pode? Você está lá trabalhando, lançando as redes, com os filhos, com a sogra doente, Pedro, com os filhos, as tribulações da família, as dificuldades, as contas para pagar, você está lá trabalhando. Chega Jesus e fala assim: para aí, guarda essas redes, vem cá, vamos embora ali comigo. Deixa tudo, vamos embora ali. Nós abrimos o nosso coração e permitimos Jesus entrar em nossa vida com essa autoridade? No meio dos nossos trabalhos, na hora do nosso suor, das nossas fadigas, dos momentos mais desgastantes do cuidado com a sua casa, no seu trabalho, nas correrias da sua vida, Jesus tem brecha para chegar, entrar, te ver e te chamar? Olha que Jesus costuma não dar conta de encontrar espaço nem no domingo, dia da nossa folga. Imagine no nosso trabalho. Peraí, rapaz, eu tenho conta para pagar. Você está me chamando para ir ali, mas quem vai pagar o que eu tenho que pagar, ninguém vai fazer. Pedro poderia ter dito isso a Jesus, mas eles fizeram uma coisa impressionante. Versículo 18, leia. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Eles deixando. O que significa esse imediatamente? Não tem tempo para enrolar não. Não, peraí, só vou guardar uns trem aqui. Não, peraí, vou lhe despedir do meu pai e da minha mãe. Não, peraí, vou terminar de fazer o almoço. Não, peraí, só vou lhe pagar a conta de luz. Foi isso que eles fizeram? Jesus entrou, estavam suados, ralando. Jesus parou o serviço, chamou, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Nós deixamos o nosso trabalho para seguir Jesus? Quantas mulheres, mães de família que têm que vir para a missa, de preferência a missa em outro lugar que não seja do Padre Antônio, porque ela demora demais, porque tem que ir numa missa rápida, porque tem que voltar para casa e limpar a casa, e lavar roupa, e passar roupa, e fazer comida, e fazer a carne, e fazer não sei o que, e mais não sei o que, não é não? E fazer a feira. Isso existe? Jesus não encontra mais espaço em nossa vida, nem no nosso dia de folga, que não devia ser dia de folga, devia ser o dia dele. Dominus Die. Domingo significa Dominus Die, dia do Senhor, e não é o dia do Senhor, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, inclusive não ir na missa porque é demorada, mas depois ir lá para casa, acender o fogo na churrasqueira e ficar das 11 até 5 da tarde sentado num banquinho ruim do fundo de quintal, prusiando, ouvindo umas porcarias de umas músicas, fica lá 8, 10 horas nessa porcaria. Isso não é demorado não. Aquele banquinho velho quebrado lá do fundo do quintal não é desconfortável não, mas esse da igreja é ruim, dá uma dor na cacunda que é um diacho, não é não? Agora, tem uma outra cena assustadora. Versículo 19. Juntos, caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou para lá. Viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca fazendo o quê? Consertando as redes. Os outros lá em cima estavam fazendo o quê? Lançando as redes. Esses aqui estão consertando as redes na barca. E Jesus logo os chamou. Leia comigo. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. A hora que eu estava proclamando o Evangelho, me veio uma inspiração. Quando eu estava proclamando o Evangelho,
Quando eu falei, lendo, eu proclamei que eles estavam consertando as redes. Eles deixaram as redes, o pai e os empregados, e seguiram Jesus. Deixaram a empresa da família, deixaram o emprego, o empreendimento da família para seguir Jesus. Quando eu estava proclamando o Evangelho, como que um sopro do Espírito Santo no meu ouvido falando assim: só que tem muitos de nós que vêm na igreja no domingo de manhã, não para seguir Jesus, mas a gente vem aqui exatamente para pedir a Ele, para abençoar as redes e a barca e a empresa do Pai. A gente vem aqui, não porque a gente deixa tudo por causa dEle, mas a gente vem aqui para receber uma bênção dEle, para que dê certo tudo que está lá. O mais importante não é Ele em nossa vida, o mais importante é a nossa empresa lá. O pai, a mãe, os empregados, as barcas, as redes. O mais importante é a fonte do sustento que eu quero crescer. Deus vai me abençoar, eu vou crescer, eu vou ser bem sucedido, eu vou crescer, eu vou ser bem sucedido. O dia que eu tiver com as condições boas, aí eu vou fazer o bem, aí eu quero ir na missa, eu quero até ajudar na igreja, eu quero até ajudar os pobres. Nós ficamos esperando um dia eu vou viver para as coisas de Deus. Não ficamos? Pois é, só que nós não podemos esperar mais não. Tome a segunda leitura. Olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, número 8 do seu folheto, versículo 29. Eu digo, irmãos, leia comigo, igreja, bem forte: o tempo está abreviado. Para as crianças, o que significa abreviado? O tempo já está abreviado. Como é que a gente explica isso para as crianças? O tempo já passou, já não dá tempo, já estamos nos últimos, estamos praticamente atrasados. O tempo já está abreviado. Portanto, então, que doravante, que de agora em diante, leia comigo, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. As que têm marido, como se não tivessem marido. Os que têm filhos, como se não tivessem filhos. Versículo 30. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compra, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Você se mata, você se arrebenta, porque para você a prioridade maior é comprar um lote, é construir a casa e depois reformar a casa e crescer a casa e comprar os móveis e comprar o carro. O dia que você morre, seus filhos vão lá, olha aquela casa que você trabalhou horrores para construir. Seus filhos falam desse jeito assim: ah, meu pai era meio ignorante, ele só fazia as coisas do jeito que dava na cabeça dele, essa casa é ruim demais, não vale nada, nós vamos derrubar isso aqui tudo de novo e fazer o trem. Não é desse jeito? Quando não vende para torrar o dinheiro, não está desse jeito? Ah, minha mãe era meio custosa, ela fazia o trem tudo do jeito dela. Essa casa é ruim demais, que não compensa não, você tem que quebrar tudo e jogar fora. Você se mata. E aquilo que você faz seu centro, a meta da sua vida, construir a casa, empetecar, comprar móvel à prestação, comprar o carro, comprar isso, comprar aquilo, e você consome a sua vida todinha com isso, logo, logo é igual uma cortina, passa, não vai sobrar nada. Olha, a pior coisa do mundo é gente que quer seguir Jesus. O que eu vou falar é muito pesado, pode falar? Pode? O pior tipo de cristão, a coisa mais sofrida na vida de um padre, de um pai e uma mãe, é orientar uma pessoa a seguir Jesus, quando para seguir Jesus ela quer carregar
todo mundo com ela. Ela quer seguir Jesus, mas ela quer seguir Jesus trazendo as barcas, as redes, a empresa do pai, da mãe. Um padre, uma freira, quando vai ser padre e freira, que entra no convento, e que ele não desengarrancha das coisas lá da casa, do pai, da rede, é um sofrimento enorme na vida da pessoa e todo mundo que convive com ele, com ela, não é, irmãs? Provoca um ambiente horroroso, uma pessoa que não dá conta de renunciar pai, mãe, a empresa, a barca, a rede, para seguir Jesus. Mas é triste demais também uma pessoa que vai para a missa domingo e ela não vem para a missa para ter um encontro com o Senhor, livre da barca, da rede, do pai, da mãe, para chegar aqui e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero uma coisa, que o Senhor mostre para mim qual é a meta que o Senhor quer que eu chegue, e que o Senhor mude a minha mentalidade, para que eu caminhe conforme o querer do Senhor, e não conforme as minhas ambições, nem as ambições do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa, do meu marido, seja o diacho que for. A quantidade de pessoas que ajudam a igreja, e é assim, posso pegar pesado? Com todo mundo, com o ministro da Eucaristia, com o Ministério de Música, comigo, com todo mundo. Tem pessoas que, para ser escalados na igreja, a gente tem que olhar primeiro quais são os dias de folga dele. O dia que ele não tem coisa para fazer no mundo, o que sobrar tal e tal domingo eu posso ajudar. Vocês não têm noção do sofrimento que é dos coordenadores, dos ministérios e serviços na igreja, porque para Jesus vai o resto, e o resto ruim, o resto do pior do meu tempo, seja uma leitura para ser proclamada, um canto para ser cantado, que supõe horas e horas de ensaio, de preparação, de correção, de desentendimento da vida dos músicos e dos cantores, supõe renúncia, supõe, olha, eu vou ter que parar de trabalhar mais cedo, porque eu tenho que me ocupar com as coisas do Senhor, eu preciso me dedicar, eu preciso chegar na igreja uma hora mais cedo para criar condições do culto ao Senhor. Vocês não têm noção do sofrimento que está, porque ninguém tem tempo para as coisas de Deus. Está todo mundo enrolado com a pescaria, com o barco, com a rede, com o pai, com os empregados do pai, com as ambições, com os projetos, e ninguém tem tempo para Jesus mais. E aí a gente ainda pergunta: nossa, tem tantos anos que eu ajudo na igreja desse jeito. Será porque minha vida está uma bagunça, lá em casa está um peteco? Vou assustar mais ainda. Quando uma pessoa ajuda na igreja e diz que tal dia ela não pode vir ajudar não, porque ela tem que ir para o centro espírita. E olha que eu estou descansado, hein? Não estou falando isso com revolta, com amargura não. Estou falando isso com a responsabilidade de pregar a palavra à altura do que a palavra precisa. Nós, irmãs e irmãos, estamos perdidos por duas razões. O converter e o crer. Nós ainda não cremos conforme o conteúdo da revelação de Deus para nós. Nós ainda não temos uma meta que Deus colocou para nós. Nós somos escravos das metas que nós fazemos e não damos conta de chegar e realizar a elas. Aí a gente vem na igreja, a gente vem atrás de Jesus, de Nossa Senhora, do Espírito Santo, do Pai Eterno, para pedir a eles que ajude a gente a chegar na meta que a gente quer. Isso não é a coisa da igreja, não. Isso não é o papel da igreja, não. Isso não é papel de pregador, não. Isso não é papel da vida de fé, não. A vida de fé supõe perguntar a Jesus: o que é que eu tenho que deixar para trás para te seguir, para alcançar a meta que Deus impôs e apresentou para mim como lugar da minha felicidade? Porque para muitos de nós a meta aqui não é encontrar Jesus e Ele dizer para mim: olha, deixa isso e isso e isso na sua vida, vem e segue-me. Para muitos de nós não é isso não. Para muitos de nós é a gente chegar aqui e dizer para Jesus: Jesus, ó, dei meu dízimo, dei minha oferta, eu quero que o Senhor me ajude nisso, 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 nisso.
Estou contando com o Senhor, Jesus, ó, Senhor, não me decepciona. E a gente sai daqui, é Ele que tem que sair correndo atrás de nós. Não está não? Não está assim não? Hã? Tem muitos de nós que vamos na igreja, tem muitos de nós, sabe por que muitos filhos e netos não estão aqui na igreja com o vô e a avó? Porque o vô e a avó falam, vai para a igreja para você ser abençoado, para sua rede, sua barca, sua empresa dar sucesso. E isso não é o caminho não. Tem que dizer para ele, tenha coragem de deixar de lado um pouco a sua rede, a sua barca, o seu emprego, o seu trabalho, o seu salário. Vá atrás de Jesus, porque a figura desse mundo passa, meu filho. Você está se arrebentando com as coisas desse mundo, mas vai passar, meu filho. Não vai sobrar nada, meu filho. Vai sobrar você e Deus na hora de um juízo, que não vai ter nada que você vai apresentar a Ele, meu filho. Ai, irmãs e irmãos, 40 dias e Nínive será destruída. Eu tenho que falar hoje como Jonas, ainda 40 dias e a nossa família, a nossa casa vai ser destruída. O resto do que tem valor lá na nossa família, no nosso casamento vai ser destruído. Ainda 40 dias Deus dá de tempo para nós. Jonas passou a cidade de Nínive 3 dias pregando. E Nínive se arrependeu, se vestiu de saco, fez penitência, fez jejum, pediu perdão a Deus. E Deus voltou atrás. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Imagine você agora, no seu trabalho, nas coisas que mais você tem se ocupado com elas, nas coisas que você mais tem se dedicado a elas. Imagine Jesus chegando lá, pondo a mão no seu ombro e dizendo, ei, para aí, deixa tudo aí, segue-me. Você está gastando muito a sua vida com coisa que não vai sobrar, que não vai ficar. Segue-me. Fale com Jesus e escute Jesus num tempo agora de silêncio. Te abeiraste da praia, não buscaste, nem sabes nem somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Tu sabes bem que em meu barco sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas. Eu não tenho nem ouro nem espadas. Somente redes e o meu trabalho. Somente redes e o meu trabalho. Põe a mão no seu coração, Senhor. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, meu Senhor, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor, buscarei outro Bem suave. Põe a mão no seu coração e reze comigo agora. Senhor Jesus, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, o mais profundo da minha vida,
da minha alma, do meu coração, da minha mente. Senhor, hoje eu te peço, venha ao meu encontro, faz comigo o que o Senhor fez com André e Simão Pedro, com Tiago e João. Fala para mim, Jesus, o que é que eu tenho que deixar para trás para te seguir e descobrir qual é a meta do Pai para a minha vida. Jesus, por causa da sua palavra, eu te suplico, me ajude a converter e a crer no Evangelho. Me ajude, Jesus, a entender que o tempo está abreviado, que eu preciso viver neste mundo como se as coisas desse mundo, não tendo nenhum domínio sobre mim, nenhum domínio sobre a minha mente, o meu coração, o meu tempo, a minha vida. Senhor, as coisas deste mundo passam tão rápido, e eu quero a minha vida não como uma coisa passageira, mas eu quero a minha vida na eternidade feliz com o Senhor. Essa é a meta do Senhor para mim, a eternidade feliz, a vida no reino novo, no reino dos céus, no reino de Deus. Eu vou, Jesus, eu vou buscar essa meta, ainda que isto me custe mudar muita coisa na minha vida, na minha mentalidade, nos meus projetos. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu confio, mas converte-me, transforma-me por sua palavra. Eu quero entrar no reino que está próximo, que o Senhor pôs bem pertinho de nós, bem pertinho de mim. Eu quero a vida desse reino. É muito melhor que a vida do reino deste mundo, das coisas deste mundo, todas passageiras e enganosas. O seu reino não tem fim. Eu quero essa vida que o Senhor trouxe para mim. Vá falando com Jesus, vá conversando com Jesus, vá aceitando Jesus com toda a autoridade entrar na sua vida, entrar no seu trabalho, entrar nas suas atividades, na casa, na família, na escola. Vá abrindo o caminho, dizendo para Jesus: o Senhor pode tomar conta de tudo, porque tudo é do Senhor. A palavra final é do Senhor, o comando é do Senhor, e é ao Senhor que eu vou obedecer. Amém. De pé. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir. Canta, igreja. Pronunciaste lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei